Faz tempo que eu não te vejo, Tatiana. Não é? Sumi. Aproveitei para entrar que eu estou de férias da faculdade, muita coisa para estudar também, né? Sim, verdade. Então, bora lá, ó. Página 93. A gente parou nesse parágrafo aqui. Ouse ser perigoso. Ouse ser verdadeiro. Ouse articular a si mesmo e expressar, ou pelo menos estar ciente, o que realmente justificaria sua vida. Se você permitisse, por exemplo, que os seus desejos obscuros e inconfessáveis por um parceiro se manifestassem, se estivesse ao menos disposto a considerar esses sentimentos, pode ser que descobrisse que eles não são tão obscuros assim à luz do dia. Que delícia isso, né? Esse livro é cheio de permissões para nós, eu acho. Dentro da análise transacional, a gente vai falando que a gente precisa de algumas permissões, né, para agir de determinada maneira mais consciente, adulta, e parece que ele vai nos dando essas permissões aí. Muitas vezes, por exemplo, um pensamento obscuro de traição nada mais é do que um desejo de presença do outro e o outro não está presente. E se eu acolho esse desejo de traição, esse desejo de sair, né? Por exemplo, um desejo de compulsão alimentar. Eu estava com desejo de compulsão alimentar enlouquecido, e aí esse desejo de compulsão alimentar para mim, estava muito envolvido a uma sensação de que eu seria abandonado a qualquer momento. Então, sim, todos os sinais estavam ali. E quando eu olhei para essa vontade enlouquecida de comer quando o Daniel estava por perto, pronto. Deu-se a própria resposta, né? Aconteceu tudo por intermédio de uma consciência. Então, se a gente começar a olhar para isso que parece muito obscuro, esse comportamento obscuro vai nos trazer informações para o aqui e agora. Esse pensamento que parece ser inadequado, na verdade, ele está muito adequado. É a gente que não está querendo entrar em contato com a realidade do momento presente e está lançando mão, então, de ajustamentos aí, né? Como comer demais, como ter pensamento de traição, como ter pensamento de esganar alguém, né? Pode ser que descobrisse que eles não são tão obscuros assim à luz do dia. Pode ser que você descubra que estava apenas temeroso e, assim, fingindo ser moral. Pode ser que você descubra que conseguir o que realmente deseja o impediria de ser tentado e se desviar. Você está tão certo assim de que seu parceiro ficaria infeliz se mais de você viesse à superfície? A mulher fatal e o anti-herói são sexualmente atraentes por uma razão. Isabel, seja bem-vinda. Como você precisa que as pessoas falem com você? O que precisa obter das pessoas? O que está tolerando ou fingindo gostar entre os seus deveres e obrigações? Consulte os seus ressentimentos. É uma emoção reveladora, apesar da sua patologia. É parte de uma tríade do mal: a arrogância, a falsidade e o ressentimento. Nada causa mais danos do que essa trindade do submundo. Mas o ressentimento sempre fica uma entre duas coisas. Ou a pessoa ressentida é imatura e, nesse caso, deveria calar a boca, parar de se lamentar e seguir em frente, ou há uma tirania em progresso. E, nesse caso, a pessoa subjugada, a quem a gente está se ressentindo, né, tem a obrigação moral de não se calar. Por quê? Porque a consequência do silêncio ainda é pior. Claro, é mais fácil no momento ficar quieto e evitar o conflito, mas em longo prazo isso é mortal. Quando você tem algo a dizer, o segredo é uma mentira. E a tirania alimenta-se de mentiras. Quando você deveria rechaçar, né, recusar a opressão a despeito do perigo, quando você começaria a nutrir fantasias secretas de vingança, quando sua vida será sendo envenenada em sua imaginação,
se inunda de desejo de devorar e destruir. Quantas vezes a gente, às vezes, está dentro de uma relação sentindo que está dormindo com o inimigo, hein? Já sentiram isso alguma vez? Já passaram por isso alguma vez? Né? E exatamente porque a gente não faz os enfrentamentos, né? A gente evita o conflito, quando na verdade o conflito seria o mais saudável, né? Seria colocar à superfície essa sensação de desqualificação, a sensação de às vezes de descumprimento dos combinados, ou muitas outras coisas, né, que ficam a desejar. E esse enfrentamento seria, na verdade, a nossa capacidade de colocar limite na ação do outro para conosco também, né? Às vezes a gente não faz. Ultimamente tá deixando nada embaixo do tapete, né, Isabel? Nem tapete tá querendo colocar, né? Oi, Roseli. Ai, ai. Eu ouço muito dizerem assim que para uma relação ser saudável, ser funcional, nós precisamos criar um espaço de vulnerabilidade. Sim, sim. E aí eu me pergunto, por que na criação desse espaço de vulnerabilidade a gente não se propõe a isso? Então, você sabe que aquilo vai trazer uma resolução, certo? Talvez não o que você espera, mas aquele é um mecanismo para que você se exponha, para que você seja vulnerável, para que você seja verdadeiro e para que emerja aquilo que tem que emergir para a resolução, concorda? E a gente corre desse espaço. Às vezes, assim, eu vejo isso aqui no meu set terapêutico, eu às vezes vejo isso em mim mesma, que às vezes a gente corre desse espaço. A gente talvez não confie no outro, ou acha que a gente vai ser vulnerável e o outro não vai ser vulnerável na mesma medida, ou que o outro não vai acolher essa sua vulnerabilidade, né? Então, eu acho um pouco isso. Eu até sublinhei esse primeiro parágrafo aqui, está bem sublinhado aqui no livro, com 2 canetas, porque isso me chamou muita atenção. Esse capítulo me chamou muita atenção, né? Sim, sim. A Isabel deu uma sugestão aqui, dizendo que seria bom ter um ambiente mais formal, né, com regras de como se falar. Acho que teria mais controle dessa possibilidade, né? É uma maneira, né? Comunicação não violenta, a gente tem regras para fazer a comunicação não violenta, né? Então, seria um bom caminho, sim. Eu acredito que a gente foge dos enfrentamentos porque é uma resposta biológica. Assim como a gente fugiria de um perigo iminente, real, né? Por exemplo, se viesse um leão, talvez a gente paralisaria. Você acha? Desmaiaria, né? A gente talvez faz isso também quando as situações emergem um cheiro de perigo. Então, assim, se eu fizer esse conflito, talvez minha relação inteira acabe e a minha vida fique em risco, né? Porque como vai ser eu sozinho? Como vai ser eu, né, com a minha cama vazia, sem o amor da minha vida? Como eu vou lidar com esse abandono? Então, a gente nem reflete sobre isso, a gente só percebe o perigo e evita. Então, essas evitações também, né, não só evitações, porque evitação seria um dos tipos, né, mas tá me fugindo o nome. Resistências. Essas resistências nossas, elas são biológicas. É corpo, é músculo, é neurônio mesmo. Então, são memórias de como a gente lida com situações de perigo. E aí a gente não faz o enfrentamento. Importante, eu acho, é a gente ter essa consciência. Nossa, eu não fiz o enfrentamento. E aí, ao invés de eu colocar um pai crítico em mim, falando assim, puta, que você é um bosta, você não fez o enfrentamento. Não, eu procuro a minha historicidade de não enfrentamento. Peraí, eu era criança para enfrentar o meu pai daquele tamanho? Uai, muito
muito justo que eu não enfrente aquele homem, ele poderia me matar. Hoje eu sou essa criança? Não, não sou essa criança. Hoje eu dependo desse homem para viver? Não, não dependo desse homem para viver. Posso fazer esse enfrentamento agora? Posso fazer. Eu vou fazer esse enfrentamento? Vou experimentar fazer. Então, esses experimentos vão nos dando repertório muscular e neurológico também. O que é uma constelação familiar, senão a gente se colocar em um movimento e experimentar uma nova ponto de vista, uma nova possibilidade? O corpo cria repertório biológico. Quando eu faço uma reverência ao meu pai, que não é o meu pai, mas é um representante do meu pai, o meu corpo está criando o repertório biológico de algo que eu não fazia antes. Eu vou criando repertório para quando surgir uma situação semelhante, meu corpo já tem caminhos neurais para isso. Tá? Então, eu acredito que a gente não faça enfrentamentos mesmo, Roseli, por uma questão biológica, de resposta biológica, química, imediata. E o importante é a gente ter essa consciência de que não fizemos, nos dar a permissão para fazer e experimentar mesmo. Às vezes a gente vai fracassar. Eu tenho uma aluna do curso de AT que ela estava há muitos anos, né, solteira e sem namorado e tudo mais, e aí ela começou a fazer análise transacional e encontrou um namorado. Ela falou assim, agora vai ser as mil maravilhas, porque, né, agora eu tô sabendo análise transacional, pá. E aí o relacionamento não deu certo e ela se debulhou em lágrimas, com muita dor, porque ela achava que agora, tendo o conhecimento de análise transacional, ia ser tudo às mil maravilhas. Então, às vezes, a gente tem pressa das coisas darem certo, e não é assim que funciona. A gente precisa de repertório. Eu preciso de repertório de enfrentamento, eu preciso de repertório de posicionamento. Eu vou falhar sim, eu tenho conhecimento, estou lendo livro? Estou. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser pleno esse livro e a gente vai sair depois da leitura fazendo exatamente tudo que está escrito aqui. Não é. A gente vai experimentando de pouquinho em pouquinho, né? Até criar um repertório biológico. E eu nem sei onde a gente parou mais agora. Eu acho que é no primeiro parágrafo, né? Tive um paciente, décadas atrás, que sofria de transtorno obsessivo compulsivo severo. Sabe o que é o transtorno? O TOC, transtorno obsessivo compulsivo severo? Não? Roseli não sabe? Ok. Tem até um filme no Netflix que eu oriento a assistir, chama TOC, T-O-C. TOC. Lá tem vários tipos de transtorno obsessivo compulsivo. Um desses toques é a mania de limpeza e organização. Então, provavelmente são pessoas que tiveram um histórico ali, né, de abuso sexual ou de crimes envolvendo sangue, e que eles desenvolvem um comportamento repetitivo e necessário de limpeza para tentar tirar toda essa sujeira. Então, eles têm medo de germes, de micro-organismos, né? Precisa estar tudo organizado. Algumas pessoas têm toque que não podem pisar em listras, ela não pode pisar na listra, tem que pisar na não listra, em ambiente que não seja listrado, né? Tem outros toques que a pessoa não tem certeza se ela fechou a porta, se ela desligou o gás, aí ela vai embora e volta, né? Tem a síndrome de Tourette, que também é considerado um toque, que é quando a pessoa começa a falar palavrão do nada, fala, filha da puta, né? Tá aqui conversando, vai tomar no cu, né? Então, ou então fica subiando uns tiques, assim, tá? Então, transtorno obsessivo compulsivo é um tipo de comportamento que parece destoar do habitual e que se repete o tempo inteiro. E ele se chama um transtorno porque isso causa uma angústia nesse indivíduo que faz.
Então, se eu tenho mania de limpeza na minha casa, isso não me angustia, isso não é um transtorno. Agora, quando eu não consigo viver sem organizar, isso me causa uma angústia, isso deteriora minhas relações, isso é um transtorno, é considerado um transtorno, tá? Então, ele teve um paciente que tinha transtorno obsessivo compulsivo. Ele tinha que aliar o seu pijama para conseguir se deitar. Então, tinha que afofar o seu travesseiro. Depois, tinha que ajustar os lençóis. Isso muitas e muitas vezes. Eu lhe disse, talvez aquela parte de você, aquela insanamente persistente, queira algo, embora não consiga expressar. Deixe ela falar. O que poderia ser? E ele respondeu, controle. Eu disse, feche os seus olhos e deixe ela dizer o que quer. Não deixe que o medo o interrompa. Você não precisa colocar em prática só porque está pensando nisso. Então ele se abriu. Ela quer que eu pegue meu padrasto pelo pescoço, coloque-o contra a porta e o sacuda como um rato. Talvez fosse a hora de sacudir alguém como um rato, embora eu tenha sugerido algo um pouco menos primitivo. Mas só Deus sabe quais batalhas devem ter travadas direta e voluntariamente no caminho para a paz. O que você faz para evitar o conflito, por mais necessário que ele possa ser? Você tem uma inclinação para mentir sobre o quê? Presumindo que a verdade possa ser insuportável? Sobre o que você está fingindo? Os bebês são dependentes de seus pais para quase tudo o que precisam. A criança, a bem-sucedida, pode deixar os pais, pelo menos temporariamente, e fazer amigos. Ela desiste um pouco dela mesma para conseguir isso, mas ganha muito em troca. O adolescente bem-sucedido deve levar esse processo à conclusão lógica. Ele tem que deixar seus pais e tornar-se igual a todos os outros. E tem que se integrar ao grupo para que possa transcender a dependência da sua infância. Uma vez integrado, o adulto bem-sucedido deve então aprender a ser diferente na medida exata de todos os outros. Então, é um movimento natural de dependência, libertação e convivência, né? Dependência dos pais, libertação dos pais e cooperação, tornar-se igual de novo a todos para poder cooperar, né? Tenha cuidado ao se comparar aos outros. E lembrando, né, aqui ele traz a regra número 4, que é compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje, né? Tenha cuidado a se comparar com os outros. Você é um ser singular, uma vez que seja adulto. Você tem os seus próprios problemas particulares e específicos, financeiros, íntimos, psicológicos e de outros tipos. Olha que ele frisa, né? Você é um singular, uma vez que seja adulto. O que é um ser adulto, hein? O que é um ser adulto? Ah, eu acredito que é a pessoa que conseguiu fazer essa individuação, esse processo de individuação, e que aí ele pode fazer as próprias escolhas e bancá-las, em qualquer contexto. Para mim, adulto é isso. Não sei se estou correto. Sim, sim. Não necessariamente a fase adulta ela é definida pela idade, né? Mas por essa capacidade, né? Que geralmente vem com a autonomia financeira, autonomia na capacidade de manter um bom relacionamento, né? De sair da dependência dos pais. Então, se a gente muitas vezes não tem dependência financeira, muitas vezes eu não tenho adultice, porque eu de fato não posso escolher por mim, né? Porque ainda dependo do outro. Então, as minhas escolhas, elas vão estar sempre ligadas ao outro, né, de alguma maneira, tá? Então, esse fator de adultice nem sempre está ligado à nossa idade.
a gente torna-se adulto jovem a partir dos 22, né? E a gente é adulto jovem até os 36, 37, 38, depois a gente vira adulto maduro. Até os 60, que a gente vira já uma pessoa da terceira idade, né? Mas até os 38, nós somos adultos jovens, ou seja, a gente está trabalhando para buscar essa adultice. Nós estamos começando. E aí, depois dos 38, nós temos até os 60 para a gente se tornar, de fato, adulto, né? Olha que lindo isso. Eles são incorporados ao contexto mais amplo e único da existência. Sua carreira, seu trabalho funcionam para você de modo pessoal ou não. E isso acontece através de uma interação única com as outras especificidades da sua vida. Você deve decidir o quando do seu tempo é gasto nisso e o quanto é gasto naquilo. Você deve decidir o que deve deixar de lado e o que deve ser buscado. O foco nos olhos, ou faça um balanço. Nossos olhos estão sempre focando as coisas nas quais estamos interessados em nos aproximar, investigar, procurar ou ter. Devemos ver, mas para ver, devemos focar. Assim estamos sempre focando em alguma coisa. Nossas mentes estão construídas sobre as plataformas de caça e coleta dos nossos corpos. Caçar é especificar um alvo, rastreá-lo e lançar contra ele. Coletar é especificar e agarrar. Lançamos pedras, lanças e bumerangues. Arremessamos bolas e aros. Batemos na bola em direção da rede e lançamos pedras de granito pelo gelo nos alvos horizontais do cooling. Lançamos projéteis nos alvos através dos arcos, armas, rifles e foguetes. Vomitamos insultos. Olha ele colocando vômito de insultos como uma arma, né? Para caça, para destruir alguém. Lançamos planos e vendemos ideias. Somos bem-sucedidos quando marcamos um gol ou atingimos o alvo. Falhamos ou pecamos quando não conseguimos, uma vez que a palavra pecado significa errar o alvo. Não conseguimos avançar, não conseguimos navegar sem focar algum lugar, e enquanto estamos nesse mundo, devemos sempre navegar. Estamos sempre simultaneamente no ponto A, que é menos desejável do que poderia ser, movendo-nos em direção a um ponto B, que julgamos ser melhor de acordo com os nossos valores explícitos e implícitos. Sempre encontramos o mundo em um estado insuficiente e buscamos sua correção. Podemos imaginar novas formas como as coisas poderiam ser colocadas em ordem e melhoradas, mesmo se tivermos tudo o que achamos que precisamos. Mesmo quando temporariamente satisfeitos, permanecemos curiosos. Vivemos dentro de uma estrutura que define o presente como eternamente deficiente e o futuro eternamente melhor. Olha que mundo louco esse que a gente vive, né? O presente ser eternamente deficiente e o futuro ser muitas vezes melhor do que o presente. E o que a gente, na gestalterapia, a gente foca? O presente. E exatamente por viver no futuro, a gente mente para a gente mesmo. A gente omite informações, a gente não faz os enfrentamentos que ele estava falando na parte anterior. Exatamente por uma ansiedade de necessidade de alcançar o ideal Roseli. A Roseli. Olha a outra frase lá, mas nós conseguimos ver. Mas conseguimos ver, né? Então eu fico focado na Tatiana lá na frente, eu fico focado no William lá da frente, né? A Isabel que deveria ser a Isabel e não o que nós somos agora.
E por isso a gente se perde da gente mesmo. E a gente perde os momentos preciosos do presente para encontrar a verdade, achando que a verdade está lá na frente, né? Se não víssemos as coisas dessa maneira, não agiríamos de forma alguma. Não conseguiríamos nem mesmo ver, porque para ver devemos focar, o que exige escolher uma coisa entre todas as outras. Eu lembro que lá no capítulo passado ele fala assim, sobre os ideais, né? Os ideais são pontos a serem atingidos, mas nem sempre a gente vai atingir o ideal. É importante ter um ideal, sim. Então é importante ter um William do amanhã, mas não viver nesse William do amanhã. Porque esse William do amanhã é por onde eu vou me direcionando no momento de hoje, presente. Mas não viver lá, como se eu já fosse esse William, porque aí eu me perco do momento presente, né? Mas conseguimos até ver coisas que não estão lá. Podemos prever novas formas como as coisas poderiam ser melhores. Podemos construir novos mundos hipotéticos em que os problemas que nem sabíamos que existem podem surgir e ser enfrentados. As vantagens disso são óbvias. Podemos mudar o mundo para que o estado intolerável do presente seja retificado no futuro. A desvantagem de toda essa previsão e criatividade é a inquietação crônica e o desconforto. Vamos ler de novo? A desvantagem de toda essa previsão e criatividade é a inquietação crônica e o desconforto. A desvantagem de toda essa previsão, ou seja, de todo esse futuro que a gente vive, é a inquietação crônica e o desconforto. Uma vez que sempre contrastamos o que é com o que poderia ser, temos de focar o que poderia ser. Mas podemos direcionar nosso foco alto demais, ou baixo demais, ou caoticamente demais. Então falhamos e vivemos em desapontamento, mesmo quando para os outros parecemos viver bem. Como podemos nos beneficiar da nossa criatividade e capacidade de melhorar o futuro sem rebaixar continuamente nossa vida atual, insuficientemente bem-sucedida e inútil? Vai, honestamente, bora lá. Quem é que, apesar de tudo que está fazendo, não sente ainda que é insuficientemente bem-sucedido e ainda inútil? Tô eu lá, fazendo faculdade, eu tenho meu serviço no hospital, às vezes eu paro e falo assim, cara, por que que eu continuo fazendo outras coisas? Por que que eu não paro com o serviço do hospital? Por que que eu simplesmente não fico como técnico de enfermagem dentro desse hospital, me aposento ali, me torno um velhinho ali? Por que que eu não paro só aí? Já tenho uma boa renda. Por que que eu não paro aí? Nossa, mas aí eu paro para pensar e falo assim, mas eu tenho capacidade para tanto mais, por que que eu não posso avançar um pouco mais? Aí faz uma formação disso, faz uma formação daquilo, faz uma formação daquilo, já estava ótimo. Por que que eu tenho que fazer psicologia? Por que que eu tenho que ir lá estudar? Que movimento é esse que sempre está indo, está sempre em movimento? Parece que não é suficiente. Não é suficiente, né? E a gente vai fazendo várias coisas, várias coisas. Eu não posso dizer que a minha função de técnico em enfermagem é inútil, de jeito nenhum, tem muita utilidade. Eu não posso dizer que a minha formação em constelação familiar é inútil, de jeito nenhum. Em análise transacional é inútil, de jeito nenhum. Eu sei que tudo isso tem utilidade. Mas ainda assim, não é suficiente, porque eu preciso eu quero uma formação em psicologia. E provavelmente eu vou chegar nessa formação, terminar e achando que não é suficiente, ainda vou fazer mais alguma coisa, né?
Talvez o primeiro passo seja fazer um balanço. Quem é você? Quando compra uma casa e se prepara para viver nela, você contrata um avaliador para listar todos os problemas? Como a casa está em realidade, agora, não como você gostaria que estivesse. Você vai até o mesmo pagar esse profissional pelas más notícias. Você precisa saber, precisa descobrir as falhas escondidas da casa, precisa saber se são imperfeições estéticas ou problemas estruturais. Precisa saber se são imperfeições. Você precisa saber por que não é possível consertar algo se não souber que está quebrado. E você está quebrado. Você precisa de um avaliador. O crítico interno, ele poderia desempenhar esse papel, se você conseguisse o colocar no rumo, se você e ele pudessem cooperar. Ele poderia ajudá-lo a fazer um balanço, mas você tem que caminhar pela sua casa psicológica com ele e escutar sensatamente o que ele diz. Talvez você seja o sonho de um faz-tudo, uma casa em total necessidade de reparos. Como você pode começar sua reforma sem ficar desmoralizado? Até mesmo arrasado pelo relatório longo e doloroso do seu crítico interno sobre suas inadequações? O homem, o gênero masculino, só vai para a terapia, geralmente, quando ele fracassa muito, quando ele já não aguenta mais os fracassos dele. O homem, do gênero masculino mesmo, ele só vai para terapia quando ele já tá na merda. Senão, ele não vai olhar os reparos que ele precisa fazer. A mulher não. William, eu percebi isso essa semana. E quando você fala algo que vem de encontro com as necessidades dele ou daquilo que eles precisam olhar, o quanto eles ficam impacientes. Sim. Eles ficam totalmente impacientes. É como se falasse, vai levantar e vai sair correndo. É, isso mesmo. Ô, Isabel, você levantou a mão? Sim, levantei. Você falou uma coisa interessante, que eu sou igual. Faço uma coisa, aí acabo, faço um curso, né, acabo, e aí eu preciso de mais alguma coisa. Uma outra coisa me despertou, que está mais ou menos dentro da mesma vibe. Aí eu vou lá e faço, né? Então, o que eu sinto disso tudo, primeiro é uma necessidade minha que eu tenho já desde criança, curiosidade de aprender, aprender, aprender. E, em segundo lugar, hoje, me leva assim. Primeiro que a gente procura muitos cursos para auto, né? Autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? Auto busca de soluções, autodesespero e vai indo aí, né? Bom, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso ter uma ideia concreta, né, de como sair daquilo, né, de como sair de algum problema ou de consertar algumas coisas na minha cabeça e tal. Então, eu acho super válido isso, porque faz a gente permanecer na consciência, sabe? E vai despertando várias consciências na gente, né? Ajuda muito, 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 muito. E quando a gente vai entrar num processo de repassar isso para outras pessoas, que é o caso seu, William, né? E da Roseli, acho que das outras meninas também, cada um no seu quadrado, né? A gente se pega perguntando, estou falando isso aqui, isso é EAT? É constelação? É coach? É análise comportamental? Do que eu estou falando? É tudo misturado. Uma coisa cai na outra, né? Você consegue depois, você fez tudo em pedaços, né? Você fez um curso aqui, um curso ali, um curso lá. Aí, de repente, você se vê misturando as coisas, né? Pegando exemplos de tudo e levando isso para as pessoas. É muito interessante, muito bom. Por isso que eu acho interessante, porque é a mesma linha de conduta que é o desenvolvimento humano, né? Eu acho importante isso. E depois, se acabar a sua psicologia, recomece, faça outra coisa que possa agregar, né? Sim. É o que eu estou fazendo. Eu já falei para Deus, a hora que você fizer assim para mim, né? Vem que está na tua hora,
Eu vou falar, pera só um minutinho, do outro lado tem coisa para fazer? Do outro lado tem escola, tem curso para fazer, tem gente para eu papear, porque eu não gosto de ficar em nuvem sentado olhando a natureza, não, porque eu acho que eu vou para o céu, né? Entendeu? Então eu falei que eu quero fazer. Então eu vou morrer assim, entendeu? Junto do meu caixão, vocês coloquem livros. Se você acha que vai para o céu, você já está lá. Coloca lá. Pode ser que eu vá usar do outro lado, né? Quem sabe? É que eu acho que é esse, né? É o que ele traz, essa insatisfação que é nata, né? Parece que a gente nasceu insatisfeito, que não tá bom, né? Não tá bom. Então a gente faz uma coisa e aquilo não. Mas eu não sei se é insatisfação. Eu não vejo isso como insatisfação. Eu vejo isso como satisfação de um caminho. E esses caminhos não têm início nem fim. Quer dizer, talvez até tenha início, você dá o início. Mas não tem fim esses conhecimentos. Então, eu acho que é sempre uma satisfação, coisas novas, coisas novas, coisas novas. Eu não tomo isso como uma insatisfação, isso é pouco, eu quero mais, eu quero mais. Não. Eu entendo a Isabel, William. Hoje eu ouvi a menina falando assim, uma menina não, uma senhora da meia idade, dizendo assim, eu tenho a sua idade, então a partir de agora, o que vier para mim é lucro, porque eu já vivi mais da metade da vida mesmo. Aí eu falei, caramba, para mim não. Agora que eu entendi tanta coisa, agora que eu estou começando a viver. Exatamente. Se agora eu estou podendo vivenciar aquilo que eu não sabia e agora eu posso colocar esse conhecimento em prática, então para aí. Eu tenho 62, mas eu comecei agora. Eu também, Roseli. Eu também penso assim, viu? Às vezes as pessoas perguntam, mas o que você quer mais, menina? Na sua idade, não sei o quê, ppp. Eu falei, na minha idade, o quê? Jesus Cristo, que a gente saiba, ele bombou só 3 anos. 3 anos ele revolucionou esse mundo até hoje. Entendeu? Para que eu preciso de mais de 3 anos? Né? Então, porque já passou a época da gente. Passou o quê? Época de quê? Só se passou do corpo, né? Do corpo tudo bem, a gente não tem controle. Mas da mente, por enquanto, está funcionando. Né? Então, eu não sei. O etarismo cultural, né? É questão cultural, né? Outro dia eu até quase coloquei uma frase bem polêmica lá no meu Instagram, porque a gente estava conversando dessa questão de corpo, né? Aí eu ia pôr assim, você tem um corpo para mostrar ou você tem um corpo para habitar? Depois eu falei, não, gente, vamos parar. Será que eu estou no julgamento? Porque tem certas coisas assim que você vê que você fala, não, eu não estou vendo isso, né? Mas aí, porque você já está dentro de um contexto próprio. Então, aí você vai para isso, né? Então, eu falei, não, vamos parar por aqui. Vamos julgar, não. Deixa cada um fazer o que quiser com o próprio corpo, está tudo certo. Alguns têm para mostrar, né? Eu adoraria ter um corpo para mostrar, mas meu corpo não é desses, não, de mostrar. Mas se eu tivesse, eu mostraria. Mas é aí que tá. Ele quer elogio. William, pelo amor de Deus, né? Essa é uma sombra que a gente deixa pôr para fora, né? É isso que o próprio Peterson fala. Quais são as suas sombras que você não deixa emergir? E eu falo honestamente, se eu tivesse um corpo de academia, malhado, trincado... Mas tá vendo? Esse é um conceito seu, porque, por exemplo, eu olhando para você, eu tenho um outro julgamento. Eu falo, ele pode mostrar o que ele quiser. Então, aí também a gente vai para aquelas limitações. Igual, por exemplo, eu olhei uma amiga minha, por que isso me veio? Porque ela já tem minha idade, ela estava com a roupa do menino de 15. Eu falei, meu Deus do céu, qual que é o senso para botar essa roupa? Será que ela não tem essa percepção? Mas esse é o meu julgamento. Às vezes ela se olhou naquela roupa e se achou linda, e está tudo certo. Né? Então, aí vem o julgamento. É igual você está com o próprio auto-julgamento. Não, eu não tenho corpo para mostrar. Porém, na nossa visão, eu acredito que aqui da maioria, cara, por que ele não pode mostrar qualquer coisa? Se eu tivesse esse corpo, eu mostraria.
Porque quando a E gente, olha, o quando a mais gente coloca a sombra em evidência, quando eu tenho um corpo de academia, ninguém pode falar mal, certo? depende. Pode. Tem muita gente que não Depende gosta do do que corpo de você quiser. academia. Mas vai falar mal, mas vai falar por recalque, vai falar por questões. Não é não, William. Mas Não, a segurança aqui, Não, a discordo. ó, maioria, pelo a menos. minha A segurança, maioria, sim. a minha maioria, sim. segurança, de novo, a minha segurança está garantida. Então, quando eu coloco essa sombra em voga, o que que eu estou colocando? A minha insegurança, Sim. né? Então, Porque assim, quando eu digo, olha, você da depende da opinião aprovação do do outro. outro, da Você é aprovação do outro. pedida da chancela do outro. Não, você está ótimo. Isso, em relação ao corpo, eu preciso dessa chancela. Então, assim, por que que eu não exibo o meu corpo? Porque eu não tenho. Aliás, tenho Não é porque marcas ela não tem, é porque você desse acha que corpo não em tem. relacionamentos. Não, tenho marcas de trauma do corpo nos relacionamentos. Eu tive um primeiro casamento que meu corpo era maltratado, né? Mal falado, mal visto. Então eu tinha vergonha do meu corpo, né? Eu passo num segundo relacionamento que meu corpo não teve problema. Mas eu tenho uma marca, então, que fica. Num terceiro, nesse relacionamento último, também teve uma marca em relação ao corpo. Então, eu vou carregando isso. Essa é a minha insegurança. Então, essa é a minha sombra. Quando eu assumo para vocês, olha, se eu tivesse um corpo de academia, eu estaria seguro comigo. Ai, poderia colocar, mas não, essa é a minha insegurança. É o meu depender ainda do corpo para me relacionar com um amor, para ter uma relação de amor com outra pessoa. Meu corpo precisa estar ok, para ter a relação de relacionamento afetivo e amoroso. Ainda tem esse trauma e essa marca que está aqui. Olha o quanto que essa pauta é importante, né, William? Sim, Outro sim. dia eu estava vendo uma frase sobre traumas que disse assim: o corpo lembra coisas que a sua mente esqueceu. Esqueci. Essa frase me chamou muita atenção. Sim, Né? sim. E é deixando essas sombras, né, virem que a gente vai podendo acessar essas consciências que a gente esqueceu outra hora, né? Ficou guardadinho no lugar. Comigo, né, a relação hoje é o cabelo, né? Esse contato que eu tô tendo com esse meu cabelo, né? Que foram feridas da infância, que eu anulei por muitos anos, e eu tô me reconectando com isso. E é essa visão diária, esse olhar diário que a gente vai recebendo, Sim. e a gente vai tentando trabalhar. Mas Eu achei uma gracinha seu cabelo. né, tô aqui, Achei fofésimo. aprendendo a lidar com ele. Não, a gente tem que apreciar o que é nosso, né? O que a gente tem. Mas eu achei, quando eu vi, eu alto, até né? Meu estranhei. processo Falei, do alto. É a Tati. Mas eu acho que você está bem melhor assim. Bem melhor. É o meu processo do autoconhecimento, né? Isso é bom. A pergunta, assim, que eu abri, na verdade, o áudio, para entender, assim, e as pessoas que não têm esse desejo, William, de ter mais conhecimento, de buscar, que, tipo, fica paralisado, que não tem desejo de nada, não tem desejo de mais. As pessoas que não têm desejo. Assim, não fica nessa busca, como aqui nós estamos nessa busca constante. Né? Claro, todos que estão aqui. Mas a gente percebe que tem pessoas que não têm busca, que tipo, é só acordar de manhã, tomar um café. A gente pode pensar que essas pessoas na infância tiveram uma poda mesmo da sua curiosidade natural, né? Elas não puderam ser curiosas e criaram uma estrutura de personalidade dependente. Eu tive uma sogra, por exemplo, que ela não tinha gostar, tinha o que a gente queria fazer. E aí ela se adequava àquilo. A gente perguntava para ela, falava, não, o que vocês escolherem tá bom. Ah, não, o que vocês forem fazer tá bom. E quando vinha um desejo, ela sentia muita vergonha de apresentar o desejo para ela, o desejo. Então, assim, enquanto eu convivi com eles, que foram 8 anos, eu fui estimulando esse lugar, sabe, do desejo,
Então, o que a senhora quer fazer, né? Não, mas a senhora quer comer o quê? Eu sei o que eu quero comer, mas a senhora quer comer o quê? A gente saía, mas a senhora quer comer o quê? Ah, o que você pedir, tá bom. Eram coisas muito pequenas, mas que para ela não tinha mais desejo. Ela vivia em função do desejo dos outros. Então, assim, quando ela era pequena, ela não podia ter desejo porque a família era muito pobre. Quando ela se casa, ela não se casa, ela se casa porque os pais falaram para ela que era importante ela casar com aquele primo. Então, ela se casa com esse primo, ela vem morar para cá. A mãe desse primo, que era a tia dela, dizia como é que tinham que ser as coisas ali na casa, então ela obedecia, cuidava dessa mãe até essa tia morrer, ela cuidou desse marido enquanto ele estava doente, então o tempo inteiro ela viveu em função do desejo dos outros. Provavelmente quem não tem desejos está vivendo em função do desejo de outras pessoas, né? E provavelmente é, é uma vida desconectada de si, né? E alguma coisa essa pessoa se apega. Por exemplo, essa, a, essa, essa primeira sogra, né? Ela, ela se apegava muito na religião. Aí é Então, uma válvula de escape, né? era algo que dentro da... Ela tinha rituais. Então, o ritual para ela era sagrado. Então, domingo, dia de missa, datas importantes da igreja, tudo isso para ela era importante. E até agora falando, eu começo a questionar se aquilo era importante para ela ou se também ela também estava aderindo ao desejo da massa por ela congregar ali naquela igreja, né? Então não sei, acho que se a gente não tem desejo, pelo desejo. Talvez ela ali pudesse ser ela mesma, né? Até com o grupo lá da igreja, né? Entendeu? Não sei, conheço. Não sei nem, acho que não. Eu acho que ela começou a tornar-se ela depois, por exemplo, enquanto eu era casado com ele, ela já começou a exercitar um pouco desse desejo de querer ir ver a mãe dela lá no Nordeste, de querer ir, e a gente começou então a custear essa passagem, essa viagem para ela ir e tal. Então ela começou a exercitar. Aí eu me separo dele e ele se casa com um rapaz, com outro rapaz, e esse rapaz, a condição era eles saírem da casa. Então, no momento em que ela ficou sozinha, eu acredito que aí ela começou a exercitar o querer dela. Porque aí ela não tinha que viver mais em função do filho. Esse novo esposo desse meu primeiro marido foi importantíssimo, porque ele exigiu que o fulano saísse da casa, né? Que fosse embora, coisa que eu não dei conta de fazer, jamais faria isso com a sogra, com a primeira sogra, até porque a minha cabeça na época não permitiria isso de jeito nenhum, né? Mas aí eu acredito que eu encontrei ela esses dias ainda, e aí eu senti que tinha uma coisa nova ali, que era uma nova mulher que eu estava encontrando, não era mais aquela pessoa, sabe, Tatiana? Então, eu acho que quem não está vivendo pelo próprio desejo é porque ainda está vivendo em função do desejo de outras pessoas. Ainda acredita que precisa confluir com outra pessoa para existir, e não acessou a si. Então, esse tempo sozinha fez com que ela começasse a se reconectar. Olha, mas olha que legal, que ela começou a sentir, ou se possibilitar a sentir o desejo, quando você ofereceu a escolha. Sim. Você quer isso ou você quer aquilo? O que você escolhe? Sim. E a partir daí isso aflorou, né? Sim. E talvez, olha só como é que é a vida. Não foi nenhuma coisa que ela se oportunizou. A vida oportunizou por ela. Sim. Né? Ela ter que sair, é lógico que a gente tem que buscar fazer um movimento. Sim. Mas aí esse movimento surgiu e ela agarrou ele. E não tinha como, porque era uma pessoa muito boa. Nossa, quem conhece essa senhora é extremamente gentil, né? Então, quando eu percebi que não tinha eu falava, mas como? É tão gentil com todos, por que não pode ser gentil consigo mesma, né? Então, Então, acho que a vida, sim, também tem o amor por essas pessoas, né? E vai oferecendo oportunidade para elas também
e no seu processo, no seu tempo, amadurecendo os seus próprios desejos. Eu vou confidenciar uma coisa aqui, William. O curso de AT mudou minha vida. Roseli, que bom. Mudou minha vida, porque eu entendi tanta coisa que eu não tinha essa percepção, sabe? Assim, ainda que eu não faça tudo, como a gente colocou ali, mas só o fato de você ter essa percepção daquilo na hora que você está pisando na bola com você próprio, você fala, eu estou pisando na bola comigo. E isso é fundamental, cara. É muito bom, sabe? Sim. Isso é o que a gente fala de despertar a consciência. É sim, sabe? É despertar. Pode ser até que a gente não consiga colocar no preto e no branco, fazer todos os dias, porque isso aí é um processo diário, né? De minutos, inclusive, minutos, né? Sim. E se você não se concentrar, que a consciência está ali, eu tenho que fazer, eu tenho que... Não é que eu tenha, né? Mas, assim, aquilo despertou em mim, que eu não tenho que ir por esse caminho, eu tenho que ir por esse outro aqui, que para mim vai ser melhor, vou me dar melhor com as pessoas, vou isso, vou aquilo, vou aquilo. Então, você toma uma consciência de que o que você estava fazendo não ia dar fruto nenhum. E aí você toma essa resolução. Só que para isso ir para a prática, não é daqui para ali. Um dia, um minuto após o outro. Eu não falei dia após o outro, é um minuto atrás do outro, porque... É um dia de cada vez. Exatamente, é o que a gente fala. Um dia, porque, né? Nesse dia, a gente passa por todos os estágios do ego. Não é, William? Sim. A gente, de um minuto para outro, você é adulto, de repente você vira uma criança, né? Sim. De repente, pai crítico, né? Cara, é de minuto. Eu nem falo dia a dia, porque é minuto. Aí você fala assim, putz, grila, eu programei isso, concentrar para isso, para respirar, para conversar melhor com outras pessoas e tal. E, puf, pisei na bola. Aí fala, bom, tudo bem, vamos começar de novo. E é isso, até virar um plano de novo, né? Onde é que eu errei nesse plano aqui que eu preciso consertar, melhorar? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu estou estudando muita codependência, né? Importante. E, assim, cara, eu estou deslumbrada com tanta coisa que eu descobri dentro disso sobre mim mesma. E assim, o quanto eu posso ajudar o outro quando eu vejo isso em mim e posso observar isso da codependência, né? Então, é isso. E o que a professora lá fala, ela fala assim, olha, vocês estão fazendo esse curso achando que vocês vão deixar de ser codependente? Não vão. Então, já vou colocar isso para vocês. Não vão. Essa vida, você vai continuar sendo codependente. Mas é igual lá os passos lá do Alcoólicos Anônimos, né? Exato. É um minuto de cada vez. Só por hoje. Codependente e salvador é quase a mesma coisa. É verdade. Você tem que ter consciência, né? Ser consciente, exatamente. Exatamente. Pessoal, então a gente avançou até a página 93. Aí no próximo encontro a gente começa da 94 em diante, tá bom? Beleza. É 96, William. 96, né? Eu falei 96? Falei 93? 94. É, 94. Isso. Então a gente avançou até a 96 e aí a gente começa a partir da 97. Isso, eu errei. Então tá bom. Tá bom, então. Beijo para vocês, até a Tchau, próxima. Roseli. Tchau, Tati. Beijo, foi muito bom estar Tchau, aqui com vocês. Tchau, Roseli. Tchau, Tatiane. Bom te ver. Tchau. Deixa eu parar a gravação.